E será mesmo que os vênetos são fascistas? Que eles apoiam esse tipo de ideia? É isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, fica até o final. Eu vou relatar minha experiência pessoal com eles e eu te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e, claro, não esquece de ativar as notificações, tem um sininho aí embaixo, ativa as notificações e caso você queira também apoiar o canal, tem ali um botãozinho embaixo do vídeo que é o Valeu, você consegue apoiar o canal com qualquer valor, né? Então, pessoal, eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, canal destinado aí para os vênetos, né? Mas, claro, a gente trata outros assuntos, mas sempre ou assuntos que estejam em sintonia conosco, né? Com os vênetos e, enfim. O que que acontece? Algumas pessoas eu já vi ali, porque o pessoal lá no Vênetos é tudo fascista, é isso, é aquilo. Olha, a minha experiência que eu tive, né, lá com o pessoal do Vêneto, realmente existem algumas pessoas que são assim, tá? Como assim, Fernando? Sim, existem algumas pessoas que têm esse tipo de ideia, assim como existe no Brasil, não? Algumas pessoas assim. Eu conversei, eu tenho alguns amigos, às vezes, alguns amigos ali, eles não, eles repudiam esse tipo de coisa e outros, eles parece que parecem, digamos, como é que a gente pode falar? Parecem ser pessoas nostálgicas de um período, obviamente, de um tempo que eles não viveram, porque senão eu estaria falando com uma pessoa aí de 90, sei lá, quantos anos, né? Mas parece que eles têm essa coisa, né? Esse mito, né? Que naquele tempo a Itália era melhor. Mas o que acontece, isso aqui é um grande equívoco, pelo menos por parte dos vênetos, porque o fascismo nunca, na verdade, ele nunca valorizou, né? Ele nunca valorizou os vênetos, ele nunca valorizou a cultura vêneta, ele jamais valorizou também a língua vêneta. Na verdade, ele não fez isso por ninguém. Era, sim, uma política de Estado nacionalista que queria que todos obedecessem ao Estado e que seguissem, evidentemente, o que o Estado entendia como cultura e aquilo que o Estado queria fornecer como base cultural para um povo que ele queria criar, que não existia e talvez não existe até hoje, que seria o povo italiano, né? Que na verdade sim, é uma confederação ali de povos que fazem, povos itálicos que fazem parte da Península Itálica, mas não que seja o mesmo povo, assim como a gente já deu inúmeros exemplos da Península Balcânica, da Península Ibérica e assim por diante. É isso que acontecia com a Itália e depois, recentemente, por conta da unificação, se diz que é o povo italiano, mas seria errado falar uma etnia italiana, isso aí não existe. Mas foi isso que o fascismo tentou passar para nós, e efetivamente ele convenceu muitas pessoas lá e fora, enfim, na verdade a visão que o mundo tem hoje a respeito da Itália e dos italianos é a visão que Mussolini vendeu, é a visão de que o povo italiano, né, da etnia italiana, tanto que aqui no Brasil, em muitas regiões de colonização, e eu digo aqui, na minha cidade também, se comemora a semana da etnia italiana, olha que absurdo, não existe etnia italiana, né? Então, se comemora a etnia italiana. Isso foi uma ideia que Hitler proporcionou, obviamente, porque com base no germanismo, mas essa ideia Hitler proporciona a Mussolini. Não que ele chegou lá e falou, escuta aqui, Mussolini, vamos fazer aí, vamos criar a raça italiana, porque ele não era estúpido, ele sabia que não é assim também. Mas o que acontece? Mussolini pegou ali, vendo, né, toda a estratégia, o poder de manipulação que esse tipo de coisa tinha ali sobre o povo, então ele quis fazer isso porque isso aí acabava unindo, digamos assim, né, a população que era tão dividida, até hoje continua sendo tão dividida na Itália por conta dos seus conflitos internos. Ele queria dar uma união ali para as pessoas acharem que era tudo a mesma coisa e tal. Então o que acontece? Na verdade, se teve vários atos fascistas contra a cultura vêneta, contra a língua vêneta, a mesma coisa. O que o Getúlio Vargas fez aqui, o Mussolini fez lá. Ele proibiu, né, que se falasse o vêneto, e não só o vêneto, como todas as outras línguas locais, ele proibiu, ele queria extinguir aquilo ali e que todo mundo só falasse o italiano. Inclusive, amigos meus lá, eles falaram que teve ali um movimento onde o fascismo começou a mandar mais pessoas de outros lugares para a região do Vêneto, né, outros lugares da Itália para a região do Vêneto, para italianizá-los, né, pessoas que soubessem falar italiano. Por exemplo, já naquele período começou muito funcionário público aí para lá e tal. Ele acabou fazendo ali um incentivo também de imigração interna
para que o Vêneto começasse a se italianizar aos moldes do Estado fascista, do Estado italiano, que a grande verdade é que ainda hoje digamos, essa estrutura do fascismo ficou muito, né, na República Italiana de hoje. Ainda vocês podem perceber muita coisa, principalmente a burocracia excessiva, né? Vocês vão pensar, mas o que está falando burocracia se o Brasil também tem burocracia? Não, pessoal, tem um tipo de burocracia lá que é um pouco diferente daqui. Aqui muitas coisas, assim, existe burocracia no papel às vezes aqui, tá? Burocracia excessiva no papel, mas não significa que ela precisa ser cumprida. Tá? Isso aqui existe muito no Brasil. Às vezes, ok, tem essa burocracia aqui, mas a gente consegue fazer de um outro jeito que não precisa cair nessa valeta aqui da burocracia. Lá não existe isso. Tem que tudo passa por burocracia, que é uma coisa assim, tudo passa pelo Estado, pela visão do Estado. Você não faz nada sem ter o Estado como ali supervisor. Então essa burocracia é bem típica do fascismo. Existem algumas reformas que precisariam ser feitas lá e que não são feitas, assim como no Brasil, né? Existem algumas reformas, por exemplo, do tempo do Getúlio Vargas, que a gente precisaria refazer essas coisas, mas não existe vontade política, enfim. Então não se faz. Mas a questão é essa, sim, existem pessoas que são mais aí fascistas, enfim, no Vêneto, mas eu não estou falando que são todos. Eu até acredito que seja a minoria ali das pessoas, ok? Talvez as pessoas um pouco mais velhas e tal. As pessoas mais novas é um pouco mais difícil que isso aconteça, mas as pessoas mais velhas, às vezes, sim, tem um pouco desse lado aí obscuro, mas também talvez seja um pouco de falta de entendimento, um pouco de falta de reflexão, tá? Não que a pessoa seja ruim, muito pelo contrário. As pessoas não são ruins, mas por eles terem aquela nostalgia de um tempo que eles não viveram, né? Que é aquele mito, né? O negócio passou, ninguém sabe o que realmente foi, a não ser, né, aquilo que foi contado ali, que é dito pela mídia, pelos livros, mas o que acontece é que seja, né, tenha sido o que foi, que na verdade o fascismo representou, se a gente for estudar a fundo ali, não representou grande coisa para a Itália, né? Não foi assim tão próspero assim para a Itália, mas ele foi bem ruim, né, para os Vênetos, para a região do Vêneto. Então às vezes as pessoas elas não refletem isso e elas não estudam a história a fundo. Isso acontece bastante lá e acontece aqui também, infelizmente, para saber, não, peraí, mas aqui deu problema, mas aqui é isso, né? Não se compara os prós e os contras. Muitas pessoas, quando elas querem alguma coisa, elas só querem os prós, mas nunca os contras. Então, se a gente for colocar numa balança esse tipo de política, coloca numa balança, esse tipo de política perde, assim, muito. Porque, na verdade, ela mais corta a liberdade, ela mais corta o indivíduo do que ela necessariamente faz com que o indivíduo prospere ou, enfim, preserve alguma coisa, né? Talvez isso tenha acontecido lá na Alemanha de Hitler, porque era uma população mais homogênea, né? Mas para a Itália, que é uma população heterogênea, foi um desastre, ok? Assim como foi aqui também. Então, espero que eu tenha contribuído com vocês para mais esse vídeo aqui e também para deixar vocês cientes aí das camadas das realidades sociais que existem no Vêneto e que devem existir em toda a Itália também, não só no Vêneto. E é óbvio que essa questão atrelada ao fascismo lá, a gente deve lembrar que foi o país que sofreu, né, essa política lá, e com certeza vão existir aí alguns simpatizantes que, ao meu ver, se a pessoa é simpatizante com o fascismo, ela não deveria ser simpatizante em preservar a cultura, a língua vêneta, coisas típicas do Vêneto. Ela deveria ser, então, um nacionalista que quer, enfim, a bandeira da Itália, o governo da Itália, quer a língua italiana, porque, assim, uma coisa com a outra... E, na verdade, geralmente as pessoas são assim, as pessoas que se dizem que são simpatizantes lá com o fascismo são as pessoas também que, tipo, eu tenho orgulho de ser vêneto, eu tenho orgulho de... Cara, não dá, não dá. Ou é uma coisa ou outra, senão entra em conflito. Isso daqui não cabe. Se ressuscitassem Mussolini hoje lá, ele ia falar, não, esqueçam essa porcaria aí de Vêneto, de não sei o que, o negócio é Itália, é Roma, e... Então, pessoal, vamos ser um pouco mais coerentes. Va bene, Strucon, ciao ciao.